Olá, meus companheiros de estudo. Hoje a gente vai estar trabalhando toda a seção que fala da educação na Constituição Federal de 88, com ênfase nas partes mais importantes direcionadas a concursos da área de educação. Se esse vídeo te ajudar de alguma forma, peço que deixe nos comentários suas dúvidas, se inscreva no canal e deixe o seu like. Um grande abraço e vamos para o vídeo. Nessa seção da educação, a gente vai ver os artigos 205 até o artigo 214. Esses artigos, todos relacionados à educação e de quem são as responsabilidades em relação a isso. Como eu falei, o que interessa de início é saber o primeiro artigo que aparece em qualquer uma das seções. Nesse caso, 205, a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida, incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O que chama atenção nessa primeira parte do artigo é a educação. Lembra que eu falei o termo em relação ao termo da educação e o termo de ensino? Então, educação, o que abrange toda a sociedade, começando pelo Estado e pela família. Até a ordem que aparece é importante. Que quando o Estado tem que garantir, mesmo que a família não garanta uma educação de qualidade, o Estado tem que garantir. Quando a gente vai estudar a fundo, um pouquinho mais a fundo o ECA, ele fala até na possibilidade da família perder a guarda da criança por problemas com a educação. E vale ressaltar que a educação é um direito subjetivo. A gente já falou bastante de direito subjetivo nas outras aulas. Então, a partir do momento que a criança já se é gerada com vida no embrião, na fecundação, ela já tem esse direito à educação e à proteção do Estado e da família. O artigo 206, igualdade de condições de acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Eu vou dar uma parada aqui para explicar esses 4 primeiros. Igualdade de condições e permanência para qualquer pessoa, para qualquer criança. Essa igualdade de condições de acesso e permanência na escola, ela vai muito de acordo com o princípio da progressão continuada. Quando a gente observar, quando a gente for estudar o princípio da progressão continuada, que um dos grandes motivos dessa não permanência na escola era a repetência. E a repetência causava uma grande evasão escolar. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar pensamento, arte e saber está relacionado com o princípio de liberdade de expressão. A gente já viu isso quando estudou o início da Constituição ali. E como eu falei, ela vai reaparecer várias e várias vezes no decorrer dos nossos estudos. Então, quando a gente fixa a ideia principal da Constituição, o que vem depois, a gente vai reforçar aquilo que a gente já viu. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. O que quer dizer isso? Essa condição de ser gratuito e não gastar com nada é um dever do Estado. Tanto que, quem trabalha na escola, sabe que todo ano é entregue um kit de material, todas as condições de caderno, livro didático. Existe o PNLD, o Plano Nacional do Livro Didático, também com esse fim de deixar possível todo o material de forma gratuita para todos os alunos da rede. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos pela lei. Plano de carreira, ingresso exclusivamente por concurso público, de provas e títulos, e aos das redes públicas. O que quer dizer isso? Para se contratar um professor, há necessidade de se ter plano de carreira, mesmo que seja já ultrapassado em algumas cidades, mesmo que seja, às vezes, até inferior a outros recursos, a outras formas de ajustar essa valorização, mas tem que ter um plano de carreira. E o ingresso para a efetivação do cargo é só por provas de concurso público e títulos. Então, o nosso concurso ele vai ter uma parte dele que é voltado para questões dissertativas e objetivas, e uma outra parte que vai avaliar os títulos,
título de pós-graduação, lato sensu, os especialistas, e títulos de mestrado e doutorado, que é o stricto sensu. Cada um com uma pontuação superior à outra, dependendo do grau desse título. Então vai valer um pouquinho menos para pós-graduação, o título de especialista, e um pouquinho mais para mestrado e doutorado. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. O que quer dizer essa gestão democrática? Nas escolas públicas, todo o projeto político, pedagógico da escola, ele tem que ser construído de uma forma democrática, com professores, alunos e comunidade escolar, pais. Garantia de padrão de qualidade. Essa garantia de padrão de qualidade é estipulada através das provas externas. Como eu falei lá nas primeiras aulas, o Enem serve como parâmetro. No caso do Estado de São Paulo, o Saresp. No caso do Brasil, o IDEB. Então essas provas externas, elas direcionam metas para a qualidade de ensino. O inciso 8, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos da Lei Federal. A Lei Federal de 2006, o piso nacional do educador, o piso nacional do professor, é uma lei de 2006 e existem cidades ainda que não cumprem. O Estado de São Paulo mesmo, nesse início de ano, ele vai ter que fazer uma folha suplementar porque não cumpriu o reajuste que houve em cima do salário do profissional de educação. Então todo o quadro magistério tem que receber esse aumento por lei, já desde 2006. E muitos ainda enquadram esse piso de salarial, esse piso do professor, como teto. O que quer dizer isso? Eles usam ele para pagar o máximo do professor numa carreira, por exemplo, de ensino municipal, mesmo estado, alguns estados, mesmo federal, eles usam como teto. Então eles usam esse parâmetro para pagar só aquilo e acabou. Garantia de direito à educação e aprendizado ao longo da vida. Nesse inciso é a garantia de que você possa ter uma educação quando você passou da idade. Ou seja, garantia de EJA, garantia de ensino supletivo. E mais à frente, a gente vai ver que esse supletivo, esse EJA, essa educação de jovens e adultos, tem que atender o aluno, não a escola. A escola tem que se adequar aos horários do aluno. Parágrafo único. Em relação ao artigo 206. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. A lei de 2006. Quem é da minha cidade sabe que essa garantia só foi organizada ano passado, com muita discussão, e ainda não está em vigor o salário base, o piso nacional do professor. Ainda não está em vigor, ainda não receberam em cima do piso nacional e ainda cabe um pouquinho mais de discussão. Artigo 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de questão financeira e patrimonial. O 207 eu deixei grifado só para falar um pouquinho das instituições de ensino superior. Ela cita, só que a gente não vai ficar preso nesse artigo. Por quê? Porque a gente está falando de universidades. Quem toma conta de universidades, quando a gente for estudar isso, pleiteado pelo governo estadual, quando todos os outros relacionados à educação básica, ele cumpre com excelência. Existem universidades estaduais? Existem, mas eles provam para o governo federal que eles estão cumprindo o papel dele de garantir a educação básica. Aí sim eles podem investir em educação superior. Então não se fixa muito ao artigo 207. A gente está citando ele porque está na bibliografia, mas não é necessário que você se fixe muito a ele. O artigo 208 fala do dever do Estado, e esse a gente tem que prestar atenção. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de: o inciso 1. A educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Então, a partir dos 4 anos, a criança é obrigada a estar na escola. Então, desde a etapa do pré-1, pré-2 ou jardim, dependendo da cidade,
até os 17 anos. 17 anos é o final do ensino médio. Da educação infantil até o ensino médio, o final dele, a criança tem que estar na escola. Depois continua. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que não tiveram acesso na idade própria. Foi o que eu falei ali em cima, agora há pouco. Se o aluno não teve acesso na idade correta, ele está com 18 anos, não conseguiu fazer o ensino médio, ele tem direito a cursar o ensino médio de uma forma supletiva, através de um EJA, então ele pode sim cursar e deve cursar o ensino médio, mesmo que não tenha conseguido na sua idade própria. Isso serve para o fundamental. Para a educação infantil não, mas para o fundamental também. O inciso 2, progressiva universalização do ensino médio, no estado de São Paulo, ele já é amplamente universalizado, já é difundido amplamente. É uma outra realidade. Como a gente está falando de Constituição Federal, eu não sei como funciona nos outros estados essa assistência, mas essa universalização do ensino médio, ela é desde 1996, quando saiu a LDB. Ela vai estar sendo citada novamente na LDB, quando a gente chegar nela. Esse outro inciso, o 3, também é muito importante, porque ele fala da educação especial e ela tem que ser uma educação inclusiva, ela tem que estar no ensino regular. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então o Estado ele dá amplo apoio e dá amplo suporte para que os alunos com necessidades especiais estejam na escola regular. E eu falei que ele dá amplo apoio eficiente porque nossa prova vai ser do Estado e a gente tem que falar bem dela. Em alguns casos há deficiência sim, em algumas localidades há problemas em apresentar esse atendimento educacional especializado, mas na prova do Estado a gente tem que falar bem do nosso contratante. Então se essa questão cair em relação a uma pergunta dissertativa, fale bem. Não vai descer a lenha no Estado porque provavelmente sua nota vai ser baixa. Educação infantil em creches, pré-escolas, as crianças até 5 anos de idade. Por que até 5 anos? Porque a partir de 6 anos ela já tem que estar matriculada no ensino fundamental, no seu primeiro aninho do ensino fundamental. Acesso aos níveis mais elevados de ensino. Lembra que eu falei, no ensino fundamental e no ensino médio você tem que dar garantias de progressão nos estudos, e esses estudos podem ser em qualquer área. Eu só grifei a primeira parte, vocês também podem só fixar na primeira, porque ele depois vai falar de pesquisa, criação artística, de acordo com a capacidade de cada um. Então fixa nesse início do trecho que fala acesso a níveis mais elevados de educação. Ponto. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. O ensino noturno ele é voltado para o aluno trabalhador. Mesmo que seja o EJA ou o ensino regular, eles têm que ser adequado às condições do aluno. Não é o aluno que tem que se adequar às condições da escola. Hoje acontece de ter uma pré-aula com itinerário formativo, quem já está na rede, com aulas que acontecem das 5h30 até as 6h30 da tarde. E essas aulas têm que ser flexibilizadas os horários. Tanto que a sua oferta às vezes é feita até de forma remota, ainda em algumas escolas. Por esse motivo, adequação ao aluno. Outra característica do aluno que estuda no período noturno é não ter educação física. Ele traz uma declaração de trabalho, e essa declaração que ele já faz alguma atividade física no trabalho e todo o percurso que ele já tem em relação às tarefas do emprego, liberam ele de ter educação física no período. Mas isso não é regra, você pode até oferecer educação física no período noturno mediante algumas condições e alguns documentos que têm que ser preenchidos para ser encaminhados junto à diretoria de ensino para que haja essas aulas. Mas inicialmente não é necessário que se tenha educação física no período noturno. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de materiais didáticos escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. No estado de São Paulo, como funciona essa sequência?
Material didático escolar, o Estado fornece. Transporte, alimentação e assistência à saúde, eles têm parcerias com os municípios. Em algumas localidades no estado, em algumas cidades, na Grande São Paulo, a alimentação fica por conta do próprio estado. Ele que organiza a merenda escolar, o contrato das merendeiras, das cozinheiras nas escolas. Nas cidades do interior, na grande maioria dela, o transporte escolar e alimentação é uma parceria estado e município. E o mesmo acontece com assistência à saúde. Parágrafo 1º em relação ao artigo 208. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e é direito público subjetivo. Vocês lembram que é direito público subjetivo? Já estamos craque e apareceu novamente. E qual é o ensino obrigatório? Qual é o ensino obrigatório para a Constituição? A educação infantil, a partir de 4 anos, e o ensino fundamental 1, 2, ensino médio, até os 17 anos. Então, o ensino obrigatório é de 4 a 17 anos. Lembra bem disso. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Vale lembrar uma coisa aqui. Lá nas primeiras aulas nossas, eu falei que você tem o direito a pedir, a fazer petição. E caso a oferta do ensino obrigatório não for feito de forma adequada na sua cidade, no seu bairro, na sua localidade, você pode pedir ao Ministério Público que faça garantir esse direito seu. Você tem a obrigação de fazer isso. Caso não seja cumprido em plenitude essa oferta, até na creche lá, a partir dos 4 anos, pode incidir um crime de responsabilidade para o poder executivo da sua cidade, do seu município. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes chamada e zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência escolar. Zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência escolar. A frequência tem que ser mantida e organizada e zelada pelo Estado, pela escola e pelos pais. Qual a frequência mínima para ser aprovado no ensino regular no estado de São Paulo e no Brasil? 75% das aulas. A partir de que momento a criança tem que fazer, a partir de que momento a criança ou adolescente tem que fazer uma compensação de ausência? Quando a falta desse aluno for superior a 20% das aulas do componente curricular correspondente no mês. Novamente, para a reprovação, 25% de ausência. Para todos os outros efeitos dessa lei, a partir de 20% das aulas regulares de qualquer componente curricular no mês, tem que se entrar em contato com os pais, conselho tutelar, promotoria pública, saber onde é que esse aluno está. Tem que ser feita essa busca ativa a partir de 20% mensal. Então, às vezes há confusão nessa questão com relação a 25%, que é reprovação a partir de 25% de ausência, mas a partir de 20% já acende alerta. E esses 20% é mensal, não é bimestral. O artigo 209. O ensino é livre à iniciativa privada, que é liberado para que se haja escolas privadas. O que ela tem que cumprir? As normas gerais da educação nacional e se submeter a avaliações públicas de qualidade do seu ensino. Depois, para se organizarem, foi a aula anterior que eu já falei para vocês como pode se organizar as instituições privadas, né? Escola confessional, escola cooperativa, filantrópica, particular. Eu já falei isso em outra aula. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental. Por que por ensino fundamental? Quem lembra? Porque não tem isso para a educação infantil.
Porque a educação infantil não visa metas. Lembra? A educação não visa meta. Ensino, sim. E quais são essas metas? Onde é fixada essas metas? Pelo Estado de São Paulo, essa meta é fixada pelo índice do SARESP, e a organização das metas é feita que se tem acréscimo todos os anos. No governo federal, as metas também são estipuladas através do IDEB. Eles são fixados por escola, diretoria de ensino, município e estado. Todas têm que cumprir metas de ensino progressivamente superior ao ano anterior. O parágrafo 2º do 210 fala da educação dos indígenas. Também tem que ser garantida a educação deles na língua materna quando for o caso. Então fala lá, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Culturalmente, as comunidades indígenas já têm um processo próprio de educação das crianças e dos seus adolescentes, os ritos de passagem, então isso também é garantido por lei, além de ser ministrado aulas na sua língua materna. Mais um artigo importante, 211. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios se organizarão em regime de colaboração de seus sistemas de ensino. O que quer dizer isso? Ele vai ter uma forma de colaboração em toda a rede. Um tem que apoiar o outro. Em todo o território nacional, a União ela apoia os estados apoiam os municípios. De que forma? Eu falei agora há pouco que no estado de São Paulo, nas cidades do interior, a organização da alimentação e do transporte é uma parceria Estado-município? Sim, eles estão colaborando. Essa organização é colaborativa. O Estado repassa uma verba e em relação ao número de alunos e a distância desses alunos até a escola, para que se possa ter um transporte. Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos Territórios, financiará a instituição do ensino público federal, exercerá em matéria educacional a função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização e oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade de ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e aos municípios. O que eu frisei financeira? Porque muitos das alegações de falta de verba para não pagar piso nacional para os professores é falta de recurso. Mais à frente vai falar quanto os estados, municípios, Distrito Federal e governo federal têm que gastar com educação. Em muitos casos, essa alegação desse mínimo que tem que ser gasto com a educação, vou já me adiantar, no estado e no município é 25%, no governo federal é 18%. Esse mínimo de 25% da arrecadação com a educação, 70% dele tem que ser gasto com salário de professor. Ah, mas o município que eu trabalho fala que gasta já 100% dos recursos com educação. O mínimo é 25% da arrecadação. Para garantir pelo menos piso nacional para o professor, ele pode extrapolar. O que quer dizer isso? Essa extrapolação dos 25% da arrecadação, se for comprovado que está tudo correto entre município, estado e União, o órgão federativo superior tem que fazer suplementação de verba. Ele tem que garantir essa suplementação financeira, mas para isso, todas as contas do município, do estado, em relação ao seu superior, democraticamente, no caso do município, em relação ao estado e à federação, no caso do estado, em relação à federação, tem que estar corretíssimo. Aí sim ele consegue fazer a suplementação. Fica a dica aí para as cidades que não cumprem a lei. Parágrafo 2º.
Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Presta atenção nesse prioritariamente que vai estar em todos. Só que o município, quando ele garante o ensino fundamental de forma excelente, ele pode partir para a educação infantil. Estados, parágrafo 3º, os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente, novamente, no ensino fundamental e médio. Então, município, fundamental como priori, depois educação infantil. Ele tem que garantir bem esses dois. O Estado, a princípio, ensino fundamental. Então, o princípio do Estado e do município, ensino fundamental. No Estado, quando ele garante isso perfeitamente, ensino médio. Parágrafo 4º. Na organização dos seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão a forma de colaboração. Então, essa colaboração, essa organização é de acordo com cada estado, cada município, cada realidade. Aqui no Estado de São Paulo, novamente, transporte e alimentação nas cidades do interior fica a cargo do município com parceria estatal. Parágrafo 5º. A educação básica atenderá como priori ensino regular. Não precisa repetir novamente isso. Parágrafo 5º. Vai repetir a responsabilidade de ter o ensino regular como prioridade. Então não se atente que a gente já falou isso novamente. Parágrafo 6º. Está falando da redistribuição em relação às escolas, alunos e recursos. Então não precisa falar novamente, já foi falado. Padrão mínimo de qualidade. Novamente. No parágrafo 7º, ele está falando do padrão mínimo de qualidade. A única coisa que vale se atentar é com relação ao custo aluno-qualidade. Esse estudo é feito em relação ao que é gasto com o aluno, tanto com alimentação, material, professor, transporte, tudo que está relacionado ao aluno e a qualidade desse ensino. Esse custo, aluno, qualidade, CAQ. E ele que fundamenta as políticas em relação ao orçamento público. Só vou lembrar que quando fala de orçamento público, órgão do poder público que pode falar em orçamento e fazer leis que direciona orçamento é o poder executivo. Quer dizer isso? É os prefeitos, os governadores e o presidente. Só eles fazem leis que têm como prerrogativa o orçamento público. 212. Isso cai e cai muito nos concursos públicos. Presta atenção. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18 e os estados, o Distrito Federal e os municípios 25% no mínimo da receita resultante dos impostos compreendida a proveniente transparências na manutenção e no desenvolvimento do ensino. Estados e municípios têm que garantir pelo menos 25% do que arrecada no ano para a educação. E o governo federal, 18%. Isso cai e cai muito em prova de concurso público. Do Estado, da Federação e município sempre cai essa pergunta. Parágrafo 1º. A parcela da arrecadação de impostos transferidas pela União aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos Estados aos respectivos municípios, não é considerada para fins desses 25%. Então, se o governo do Estado manda dinheiro para o município para a educação, ele não pode fazer parte dos 25% que o município é obrigado a gastar com a educação, a investir na educação. Parágrafo 2º não se atenta, porque está falando, normatizando como isso deve acontecer, então não se preocupa. E o parágrafo 3º vai estar falando novamente que essa distribuição de verbas e recurso público é para garantir essa excelência da educação, garantindo as necessidades básicas da universalização e da qualidade de ensino. Além disso, equidade na sua garantia de oferta, permanência. Então, não se atente que a gente já viu isso anteriormente. Parágrafo 4º, também importante. Os programas suplementares de alimentação
e assistência à saúde previsto no artigo 208, inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. O que é gasto com merenda escolar e o que é gasto com assistência à saúde não pode ser incluído nesses 25% obrigatório do município, do estado, e nem dos 18% da federação. E acabou. Não pode. Parágrafo 5º. Não se preocupe, porque está falando de salário e educação, isso é redistribuição de renda, então não se preocupe quanto a isso. Não cai. O parágrafo 5º, não precisa se atentar muito a ele, nem ao 5º nem ao 6º. O parágrafo 5º e o parágrafo 6º não precisa se atentar, porque ele está falando de uma lei relacionada à tributação de empresas, que as empresas que pagam salário e educação, elas têm benefícios. Parágrafo 7º. É vetado o uso de recursos referidos no caput desse artigo para pagamento de aposentadorias e pensões. Não se pode gastar os 25% da arrecadação dos estados e do município, nem os 18% da União, referente a salário, que é 70% desse valor, com aposentados e pensionistas. Não se pode colocar aposentado e pensionistas nos recursos destinados para a educação. Isso aconteceu no estado de São Paulo há um tempo atrás e deu um bode que vocês não têm noção. Isso aconteceu já algumas vezes até no estado e coube ação judicial quanto a isso. Aposentados e pensionistas já têm um regime próprio para arrecadação para esse fim. No estado de São Paulo, o SPPREV. Parágrafo 8º, não se atente que está falando caso tem alguma imposto que suma, que o recurso dele era voltado para a educação, o governo, os municípios, o estado tem que se garantir de outra forma de subsidiar recursos para a educação. O artigo 212A, ele fala que toda a União, Estado, Distrito Federal, município, destinarão parte dos recursos que se refere ao caput do 212 desta Constituição à manutenção e o desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna a seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. Vai falar de como é feita essa distribuição. Não precisa se atentar muito, porque já foi falado várias vezes. Não precisa se atentar muito ao inciso 1 e 2, porque ele está falando como é que vai ser essa forma de distribuição. Mas vale citar. Primeiro, no inciso 1 só vale ressaltar que o fundo que auxilia essa promoção de qualidade de ensino, suplementação financeira, é dado pelo Fundeb. Então fala assim, a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre Distrito Federal, Estados e seus municípios é assegurada mediante instituição, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um fundo de manutenção de desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação, Fundeb, de natureza contábil. Então esse fundo é destinado exclusivamente para a educação. E ele tem normativas que direcionam recurso para eles. Lembra que eu falei ali atrás do salário educação? Os recursos provenientes da arrecadação de impostos dessas empresas que têm esse abatimento, parte dele é destinado para o Fundeb. Outros impostos também, na sua vigência, têm direcionamento para o Fundeb. O inciso 2 também está falando da parte contábil. Como será feito o destino desse percentual referente ao Fundeb, referente aos impostos arrecadados que são direcionados para o Fundeb. O inciso 3 está falando como é dimensionado essa distribuição de recursos voltados para a educação referente ao Fundeb e outros mecanismos de financiamento. Ele é proporcional ao número de alunos matriculados na escola. E é de acordo com esse número de alunos matriculados que eles recebem verbas
E quanto é esse valor médio pago por aluno por ano? Segundo o Fundeb, por ano por aluno no Brasil, é gasto R$ 3.770 aproximadamente. Do inciso 4 até o inciso 7, não há necessidade de se atentarem, porque eles são relacionados à contabilidade, a sistemas contábeis. Ele explica como vai ser a distribuição do governo federal em relação ao valor pago por aluno por ano do ensino fundamental. Foi esse valor que eu falei de 3.770 em média. Como é que vai ser essa distribuição? Então não precisa se atentar a isso, isso não cai, nem o valor, nem esse valor que eu falei provavelmente não caia no nosso concurso. O inciso 8, a vinculação de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino estabelecido no artigo 12 dessa Constituição suportará no máximo 30% da complementação da União, considerados para fins deste inciso valores previstos no inciso 5 do caput desse artigo. O que quer dizer isso? Até quanto o governo federal pode dar suporte aos estados e municípios? Ele nunca vai extrapolar os 30% do valor que o município e os estados têm de investimentos em educação. Então, se falta alguma coisa para ele suplementar, no máximo que ele vai fazer esse suporte é de 30%. Aqui, novamente, ressaltando que a organização dos fundos recebidos no inciso 1 do caput desse artigo é proporcional em referência ao valor anual por aluno entre as etapas, modalidades, duração de jornada, de acordo com a realidade de cada município. Então, esse valor pode ser aumentado ou diminuído de acordo com a realidade daquele alunado. Por isso que todo ano tem o recenseamento do aluno, o recenseamento escolar para conhecer as características desses alunos. E quem toma conta desses recursos? Quem vai ser fiscal desses recursos? Todos nós. Então a manutenção e a transparência dos gastos desses recursos, da oferta desses recursos voltados para a educação, eles têm que ser feitos de forma clara. E quem garante ele é os conselhos da escola em relação à educação. Eu destaquei a linha D, por quê? A transparência, monitoramento e fiscalização e o controle interno, externo e social dos fundos referidos desse artigo, que é esse fundo de redistribuição, financiamento para a educação, é assegurada a criação e a autonomia, a manutenção e a consolidação de conselhos de acompanhamento e controle social, admitida sua integração aos conselhos de educação. Então, na escola, no município, no estado, tem conselhos de acompanhamento. No caso da escola, é o conselho fiscal. Quando a gente faz a associação de pais e mestres, há um conselho deliberativo e há um conselho fiscal. Então, é responsabilidade dessa turma acompanhar os gastos dos recursos que vieram para a escola. E da mesma forma, o Conselho Municipal de Educação tem que promover ações que fiscalizem esse gasto com a educação. E sucessivamente. Porque o inciso 9 é importante, que ele fala o quanto do investimento com a educação que cada esfera federativa tem por obrigatoriedade gastar na educação, no caso do município 25%, do estado 25%, da sua arrecadação e no governo federal 18%, desse montante, 70% ele tem que gastar com o salário dos profissionais da educação básica. Então, 70% dos investimentos da educação tem que obrigatoriamente ser usados para pagamento de salário de professores na ativa, em efetivo exercício, não pode ser para aposentado. Então vale ressaltar novamente. E teve um porém, né? Teve uma aspas na redação desse inciso. Até 2020, o montante que deveria ser gasto com salários dos profissionais de educação era de 60%. Essa diferença de 10% que foi acrescida em 2020 e só começou a ser efetivada no estado de São Paulo em 2021, se eu não me engano, meados de março de 2021, acarretou um acréscimo salarial
em folha suplementar, em alguns casos, de 20, 30 mil reais. Para a gente ter uma ideia do tanto que o governo do estado de São Paulo tem por obrigação garantir para os profissionais da educação. Inciso 12. Lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério e da educação básica pública. Esse inciso direciona a responsabilidade de garantia do piso salarial em lei específica, no caso é a emenda constitucional número 208. Esse inciso, ele direciona uma lei específica, ele fala que terá uma lei específica que garantirá o piso salarial do profissional da educação. Até o artigo 213, não se preocupa que ele está falando novamente como vai ser distribuído, como é que vai ser organizada essa distribuição de renda, como vai ser pago entre aspas, o valor referente por aluno, por ano, como é que é esse repasse do Fundeb para os estados e municípios, mas está citando o mesmo que já foi falado anteriormente. Então não se preocupa. O que vale a gente ressaltar é o artigo 213. Lembra que eu falei das escolas confessionais que não têm fins lucrativos? É isso que se trata o artigo 213. No artigo 213 fala: os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em leis que 1. Comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação. Assegurem a destinação do seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao poder público, no caso de encerramento de suas atividades. E aonde pode ser destinado esse recurso? Esses recursos só podem ser destinados quando se tratar de bolsas de estudo para o ensino fundamental e ensino médio na forma da lei. O artigo 214 eu vou ler ele e depois eu explico em minúcias. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ação integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzem o que interessa inicialmente, que a duração do Plano Nacional de Educação ele deve ser feita de 10 em 10 anos. Então, 2010 iniciou a vigência do primeiro, houve uma reunião, debates, plenárias para se estabelecer o Plano Nacional de Educação, e esse plano tinha metas voltadas para 10 anos. Para garantia desse plano, ele tem que ter preocupações com alguns itens. O primeiro, erradicação do analfabetismo. A segunda, universalização do atendimento escolar. A terceira, melhoria da qualidade de ensino. A quarta, formação para o trabalho. A quinta, promoção humanística, científica e tecnológica do país. E a sexta, estabelecimento de metas de ampliação de recursos públicos em educação como promoção do produto interno bruto. Só vou ressaltar uma meta desse Plano Nacional de Educação, que foi de 2010, que não foi cumprida, mas foi um pouquinho que direcionada aqui no estado de São Paulo, foi um pouquinho mesclada aqui no estado de São Paulo. Por quê? A meta 17 do Plano Nacional de Educação falava que os profissionais da educação que tivessem o mesmo tempo de estudos dos outros profissionais de ensino superior do estado de São Paulo, teria que ter um salário médio equilibrado. Se você pegasse o salário médio equilibrado dos profissionais que têm o mesmo tempo de estudo do magistério, no caso nosso das licenciaturas, de 4 anos ou 5, daria algo equivalente
a R$ 7.500, R$ 8.000 em média. E se você colocasse na ponta do lápis, no momento que saiu a promulgação desse Plano Nacional 2010, o acréscimo salário dos professores teria que ser de 75%, para saber o tanto que está desvalorizado o salário do professor no estado de São Paulo em referência a profissionais que têm o mesmo tempo de faculdade, o mesmo tempo de graduação. Mas vale ressaltar que como a gente vai fazer uma prova, um concurso, que quem vai nos contratar é o Estado, vamos falar bem dele, tá? Só foi para ilustrar, mas vamos falar bem do Estado para ter notas boas, principalmente na parte dissertativa. Um grande abraço a todos, obrigado por participarem da aula de hoje e até a próxima. Abraços!